Hoje a aula vai ser sobre humanismo, vamos falar um pouquinho do contexto histórico. Na última aula, nós vimos que as duas marcas do mundo medieval eram o teocentrismo, né? Deus no centro de tudo, e o feudalismo, aquele sistema econômico, social, em que havia um servo, um senhor feudal e tudo mais. O que aconteceu para que esses dois pilares do mundo medieval começassem a ruir, a entrar em decadência? Pois é, olha que curioso, foi justamente uma iniciativa da Igreja Católica que fez com que isso acontecesse, as cruzadas. As cruzadas eram expedições militares e religiosas para lutar contra os muçulmanos, né, chamados de mouros. Então havia motivos religiosos, mas havia também motivos econômicos, porque a intenção era retomar ali o contato entre Ocidente e Oriente. Por quê? O Oriente Médio era cheio de produtos caríssimos que o europeu então não conhecia, né? Seda, perfume, cravo, pimenta, produtos altamente valorizados porque conservavam a comida. Imagina, na Idade Média, um produto que te permite aumentar a vida útil de uma carne, por exemplo. Então, com essa retomada de contato, aconteceu a reabertura do mar Mediterrâneo, ou seja, a troca comercial e cultural voltou a acontecer. Então, ao voltar a ter esse contato com o Oriente, o europeu entra em contato com esses produtos que lá eram abundantes e acaba acontecendo o renascimento comercial. Como assim renascimento comercial? Bom, a questão é que no feudo, como eu havia comentado com vocês, o feudo era autossuficiente, né? Então, era uma economia monetária, as coisas aconteciam só por meio de troca, o feudo se autossustentava. Com esse renascimento comercial, a moeda voltou a circular. Além disso, quem tinha acesso à especiaria podia viajar mais longe porque tinha mais comida. Então, o Mediterrâneo se tornou o principal eixo econômico de comércio dessas especiarias, principalmente as cidades italianas, Gênova, Veneza, Milão, até Constantinopla, que é onde hoje fica Istambul, na Turquia, eram as que mais lucravam e enriqueceram por meio desse comércio. Então, primeiro houve um renascimento comercial e depois houve um renascimento também urbano, tá? Então, com esse monopólio das rotas do Mediterrâneo, essas cidades enriqueceram. E Lisboa estava no meio desse processo. Esse renascimento, então, foi urbano porque surgiram as feiras medievais por conta do comércio. Essas feiras depois se tornaram cidades fortalezas, né, que eram chamadas de burgo, cidades muradas. Então, as pessoas que viviam no burgo geralmente praticavam o comércio. E assim nasceu o burguês, a burguesia, que revitalizou a economia europeia. O burguês, então, ele percebeu que não precisava ser nobre para enriquecer. Então, ele começou a acumular capital, só que ele precisava administrar essa riqueza toda. Como ele faria isso? Por meio da educação, por meio de uma formação cultural. Então foi em busca de investimento em cultura que o burguês acabou tendo acesso ali aos textos base da antiguidade clássica, os textos gregos, os textos romanos, e assim com o tempo surgiram as primeiras universidades. A princípio, as universidades ofereciam os cursos de humanidades. Era ética, política, retórica, poética, tudo baseado ali nos estudos de Aristóteles, Platão. Então, esse resgate dos valores clássicos é uma das características do humanismo que a gente está estudando agora, tá? Só que ao mesmo tempo que havia esse resgate de valores clássicos, houve a decadência do teocentrismo. O antropocentrismo começou a tomar conta. O que é o antropocentrismo? É colocar o homem no centro de tudo. O homem se torna a medida de todas as coisas. Então, por exemplo, de acordo com o pensamento medieval, se chovesse, a explicação sempre seria baseada em algum elemento religioso, porque Deus quis que chovesse. Apareceu uma peste lá no campo, Deus quer uma praga, né? Deus quis assim. Então, a partir do antropocentrismo, começa a entrar nesse pensamento mais racional.
Começa a se investigar as causas das coisas, né? Um princípio de ciência aí. Só que o humanismo, ele é a mistura das duas coisas. Ele é um estilo de transição. Ainda há vestígios do pensamento teocêntrico medieval e já é, ao mesmo tempo, uma porta de entrada para o Renascimento e para o classicismo, que é o nosso próximo estilo de época. E o que estava acontecendo em Portugal nesse período? Eu havia comentado com vocês que o rei Dom Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal e que iniciou a dinastia de Borgonha. Pois é, o último rei se chamava Dom Fernando, era Dom Fernando o Formoso. Acontece que Dom Fernando morreu e não deixou filhos. E aí, quem assume? Isso foi em 1383. Então, gerou uma crise sucessória em Portugal. Castela queria dominar Portugal a todo custo, até que surge Dom João, mestre de Avis, que era meio-irmão de Dom Fernando, né? Filho legítimo, tá? Então, Dom João era mestre de Avis. Avis é uma ordem religiosa e militar, tá? Ele recebeu esse título pelo próprio pai. Então, Dom João assumiu ali, iniciou uma revolução de Avis, e assumiu o trono português em 1385, iniciando a segunda dinastia portuguesa, a dinastia de Avis. E essa dinastia foi muito importante, até para a gente aqui no Brasil, porque foi a dinastia que começou as grandes navegações, a expansão marítima e comercial de Portugal, que culminou aqui pra gente, né, no descobrimento do Brasil, tá? Inclusive, o filho de Dom João, o infante Dom Henrique, foi que iniciou a Escola de Sagres. A Escola de Sagres, ela tinha estudos avançados em navegação. Foi um dos fatores responsáveis pelo pioneirismo de Portugal nas grandes navegações. Ela era como, muitos historiadores dizem que era como se fosse a NASA da época, a Escola de Sagres. E Portugal estava no meio aí desse processo, tá? Bom, o motivo de tudo isso era a busca por especiarias, como eu havia comentado. Até hoje, você comprar uma pimenta do reino é caro. Procura o quilo da pimenta do reino para você ver quanto custa. Imagina na época, cravo, noz moscada, anis, cominho, pimenta. A intenção deles era chegar no Oriente Médio para ter acesso a esses produtos. Mas, para isso, eles precisavam passar por aquelas rotas ali que passavam pelas cidades italianas, eram monopolizadas por elas. Por esse motivo, as cidades italianas enriqueceram muito nesse período. Para tentar escapar dessa rota pré-estabelecida, Portugal teve a ideia de contornar o continente africano, sem precisar passar pelas rotas italianas do Mediterrâneo para chegar até o Oriente Médio. E aí, durante esse processo, que demorou bastante tempo, a primeira conquista deles foi Ceuta. A tomada de Ceuta, em 1415, foi a primeira cidade africana onde eles se estabeleceram nesse processo de contornar o litoral africano, tá? Então, após Ceuta, o processo lentamente foi se construindo, tanto que hoje, como vocês podem ver, Portugal estabeleceu várias bases, né? Várias fortalezas. À medida que avançava mais nessas viagens, essas cidades depois se tornaram países, e hoje nós temos os países africanos de língua portuguesa. As ilhas de São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, aí no continente nós temos Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, tudo com essa intenção de contornar para chegar até o Oriente Médio. Inclusive, Portugal tinha colônias na Ásia também, tá? Outro evento muito importante para o humanismo, no contexto histórico, é a invenção da imprensa, por Gutenberg em 1450, se eu não me engano. A invenção da imprensa permitiu a circulação de livros. A circulação de livros proporcionou o acesso maior das pessoas à cultura e acabou deixando a cultura escrita sobreposta, né, acima da cultura oral, que era justamente a cultura ali do trovadorismo, tá? E quais eram as influências? Como eu falei, as cidades italianas eram riquíssimas, elas lucravam muito com esse comércio de especiarias. Então, todo o berço da cultura europeia nesse período, final do século XIV, século XV, estava na Itália. E de lá saíram as maiores influências para o humanismo. Já havia comentado sobre esses dois, o poeta Dante Alighieri
que escreveu, dentre outras coisas, a Divina Comédia, e o poeta Francesco Petrarca. Ele renovou a poesia humanista, foi uma grande influência para o classicismo também, tá? Francesco Petrarca. Bom, o humanismo é mais famoso por conta da prosa. Durante um bom tempo, Portugal ficou sem produzir poesia, mas há vestígios de poesia sim. É chamada de poesia palaciana. O grande nome da literatura portuguesa nesse estilo é o Sá de Miranda, Francisco Sá de Miranda, que estudou inclusive com o Francesco Petrarca. O que diferencia essa poesia para aquela trovadoresca? A poesia do trovadorismo era muito fechada. Era fechada na forma, era fechada no tema. Esse fechamento todo não permitia que a imaginação corresse solta. Então, a partir do Sá de Miranda, a poesia já trata de outros temas, especialmente trata dos sentimentos do próprio eu lírico. Aí está a inovação. Coloquei para vocês como exemplo, comigo me desavim. Desavim significa me desentendi, né? Imagina, um homem medieval jamais pensaria nessa questão do duplo, da contradição, jamais pensaria que o mundo passaria por mudanças. A estabilidade é uma marca do homem medieval, de achar que nada vai mudar, que ele nunca vai sair daquela situação, que vai ser sempre assim, porque Deus queria assim. O homem humanista não, ele já começa a pensar de outra forma. Vamos à leitura do poema. Comigo me desavim, sou posto em todo perigo, não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Com dor da gente fugia, antes que esta se crescesse, agora já fugiria de mim, se de mim pudesse. Que meio espero ou que fim do vão trabalho que sigo, pois que trago a mim comigo tamanho inimigo de mim. Aí vocês estão vendo que a linguagem está de acordo com a época, né? Imigo é inimigo. Então vejam, o poema fala sobre contradições internas. O homem descobre que ele é o seu próprio inimigo. É um tema que vai aparecer depois em Camões e em seguida no romantismo, no barroco. É um tema bastante explorado, essas contradições internas, tá? Esse sentimento de que as coisas são vãs, afinal tudo vai mudar. Bom, essa poesia palaciana foi compilada num cancioneiro. Tudo que resta de poesia palaciana está nesse cancioneiro. É o Cancioneiro Geral, publicado em 1516 pelo poeta Garcia de Rezende. Vamos à leitura e análise de outros poemas retirados desse cancioneiro, tá? O primeiro, o que eu coloco aí, é o Cantiga Sua Partindo-se, do João Ruiz de Castelo Branco. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosa 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Então percebam a musicalidade, existe ali um vestígio do amor cortês do trovadorismo, com a referência à palavra senhora, né? Só que senhora aí não é mais minha senhor, né? De acordo com a linguagem da época. Agora existe a palavra senhora. Nessa cantiga a gente vê uma característica bastante evidente do humanismo, que o Sá de Miranda usa também, que é colocar partes do corpo revelando os efeitos do amor no eu lírico. Percebam que agora o poema não é mais sobre a mulher, sobre a senhora, é sobre o que ela causa nele. Então é muito comum aparecerem ali os olhos, o coração, nesse caso são os olhos, né? Agora eu coloco um outro poema, Meu Amor Tanto Vos Quero, do Aires Telles, uma cantiga também. Meu amor, tanto vos quero, que desejo o coração 1000 coisas contra a razão. Porque se vos não quisesse, como poderia ter desejo que me viesse, do que nunca pode ser? Mas com quanto desespero e em mim tanta afeição, que deseja o coração. Essa cantiga parece incompleta, né? Mas ele fala também sobre os efeitos do amor, aí já é referência ao coração, as partes do corpo que eu havia comentado com vocês, e a gente vê aí esse embate
da razão contra a emoção. É um tema também comum no humanismo que aparece depois no barroco de maneira mais acentuada, tá? Penúltimo poema, uma cantiga também, Acho que me deu Deus tudo, do Francisco de Souza. Aqui a gente vai perceber claramente essa questão do corpo, revelando os efeitos do amor. Acho que me deu Deus tudo para mais meu padecer, os olhos para nos ver, coração para sofrer e língua para ser mudo. Olhos com que vos olhasse, coração que consentisse, língua que me condenasse, mas não já que me salvasse de quantos males sentisse. Assim que me deu Deus tudo para mais meu padecer, os olhos para vos ver, coração para sofrer e língua para ser mudo. Então percebam que esse amor como tema no poema humanista, ele é mais concreto, é mais possível do que aquele amor platônico do trovadorismo. Então, por fim, trouxe para mim que é a melhor, Ó meu bem, pois te partiste, tem uma musicalidade fantástica, esse poema é do Diogo de Miranda. Ó meu bem, pois te partiste, dante meus olhos coitado, os ledos me farão triste, os tristes desesperado. Triste vida sem prazer, me deixas com gran cuidado, que por meu negro pecado me vejo vivo morrer. Meu prazer me destruíste, meu nojo será dobrado, porque sou cativo, triste, do meu bem desesperado. É fantástica essa cantiga. Então percebam que agora a mulher não é mais a senhora, ela é o meu bem, o que traz uma intimidade muito maior do que chamá-la de senhora, né? Ledo significa alegre. Olha a contradição que nós temos. Os alegres me farão tristes, os tristes desesperados. A complexidade do pensamento. E sabe lá qual é o negro pecado, né? Que faz com que ele morra em vida. Bom, agora, muito importante isso, a gente tem que diferenciar a poesia que era feita no trovadorismo para a poesia palaciana do humanismo, tá? No trovadorismo, a música e a poesia eram intimamente ligadas, a música é essencial, não havia como separar, até porque era uma literatura oral. Na poesia palaciana já houve essa separação entre poesia e música, tá? No trovadorismo, os temas eram a coita de amor, na cantiga de amor, né? E a saudade na cantiga de amigo. Na poesia palaciana são temas considerados mais leves, porque era uma literatura para divertir, né? Para entreter. A função social da poesia trovadoresca era a educação dos cavaleiros, lembra? Eles perderam a função porque não havia mais necessidade de batalhas, então aquela vassalagem foi transformada no jogo do amor cortês, enquanto que a poesia palaciana é voltada apenas para o divertimento da corte. Na poesia trovadoresca e na poesia palaciana havia o amor cortês, só que na primeira havia a coita, que é o sofrimento, a mesura, que são os modos, né, a cortesia, o galardão, que era o prêmio que a dama tinha que dar, e o platonismo, quer dizer, o amor não concretizado, apenas no plano das ideias, enquanto que na poesia palaciana o amor era mais concretizado e havia referência às partes do corpo para revelar os efeitos do amor. A mulher no trovadorismo era senhor, a suzerana do trovador, e na poesia palaciana ela se torna a senhora, né, dependendo do poema, ou o meu bem, o que traz uma proximidade maior. Por fim, no trovadorismo nós temos a rigidez de forma. Na poesia palaciana, como houve essa separação, né, da poesia e da música, isso permitiu que várias formas poéticas surgissem, tá? Não tão rígidas assim. Por exemplo, a gente teve a medida velha, que era bastante usada no humanismo, que no classicismo ganhou esse nome, né, medida velha, que eram os versos em redondilha maior e redondilha menor. 7 sílabas poéticas, 5 sílabas poéticas, tá? Em seguida surgiu a medida nova, dentre elas o soneto. Camões, por exemplo, é conhecido como um grande sonetista, tá? E essas formas poéticas aqui, a cantiga, que ainda era bastante usada, né? Uma herança aí do trovadorismo, tá? Tinha também o quê? A trova,
A trova são versos de 7 sílabas. O vilancete, que é uma estrutura poética feita por motes e glosas, vocês podem pesquisar depois. E a esparsa, que era uma estrofe de 8, 9 ou 10 versos, cada verso com 6 sílabas, mais ou menos, tá? Bom, todas essas características da poesia palaciana definem o que Dante chamava de dolce estilo novo, ou seja, doce estilo novo, tá? Todas essas características aqui. A renovação da forma, ou formas variadas, a renovação do conteúdo em relação ao amor, a representação da mulher, a ênfase no eu lírico por meio da subjetividade, o resgate dos valores clássicos e um olhar mais racional sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre as coisas. Mas agora vamos falar de prosa. Como eu havia comentado, o humanismo é mais famoso por conta da prosa, né? Nessa época surgiu ali a chamada prosa doutrinária. Por exemplo, Leal Conselheiro, do Dom Duarte, era um ensaio, né, um livro em que ele colocava seus pensamentos sobre moral, sobre religião, as dificuldades que ele enfrentava no reinado. O rei Dom Duarte era filho do Dom João. Ele dedicou esse livro à sua esposa Leonor de Aragão. Outro livro que a gente pode colocar como exemplo, não foram os únicos, foi o livro da montaria, feito pelo pai do Dom Duarte, né, o Dom João I, aquele lá que iniciou a dinastia de Avis. Veja, um livro que ensina a montar cavalo, né? Mas tinha outro também, tinha o livro da falcoaria, poderia colocar vários exemplos aqui. Só que era prosa doutrinária, né? A gente tem também como início, o marco do humanismo, o ano de 1434, que é quando esse rapaz aí, o Fernão Lopes, que era um escrivão, se torna o guardião-mor da Torre do Tombo. Por que esse é o marco inicial do humanismo? A Torre do Tombo era uma espécie de arquivo nacional. Então, o cargo do Fernão Lopes era extremamente importante, porque a função dele era registrar a vida ali dos reis, tudo que acontecia no reinado. Mas vários fizeram isso antes dele, vários fizeram isso depois dele. Por que ele é diferente a ponto de inaugurar um novo estilo literário? A questão é que as crônicas dele davam muita importância ao povo. Não era aquela crônica bajulatória, sabe? Falava o que acontecia ali, tinha um elogio ou outro, mas colocava também os coadjuvantes da história, colocava os bastidores, as conversinhas, mencionava documento. Ele mesmo, como cronista, fazia comentários, o que deixa a crônica dele não só com caráter histórico, como com caráter literário também. Imagina você conseguir enxergar por meio da crônica dele os bastidores da história portuguesa na época. Então, ele escreveu 3 crônicas, ele ficou nesse cargo de 1434 a 1454 e conseguiu escrever 3 crônicas, né? A primeira, crônica de El Rei Dom Pedro I, que não é o nosso Dom Pedro I aqui do Brasil, tá? O Dom Pedro I de Portugal. A crônica de El Rei Dom Fernando, lembra dele? E a crônica de El Rei Dom João I. De todas essas, a crônica de Dom Pedro I é a mais interessante, porque conta o episódio de Inês de Castro. Inês de Castro é um tema muito recorrente na literatura portuguesa, vai aparecer depois em Camões, depois em algumas obras do romantismo, tá, em Portugal. A história é a seguinte: Dom Pedro I era casado e ele tinha como amante a Inês de Castro. Vocês estão vendo aí na imagem, a Inês de Castro era aia, né, era acompanhante da esposa dele. Então, durante anos eles tiveram esse relacionamento e o pai estava descontente porque o Dom Pedro tinha uma relação muito boa com os irmãos da Inês de Castro. Então, o pai, Dom Afonso IV, temia que os irmãos dela tivessem alguma influência no reinado de Dom Pedro depois. Temia até uma espécie de complô, né? A questão é que o pai Dom Afonso IV mandou Inês de Castro para o exílio e ainda assim eles continuaram se comunicando, né? Nesse meio tempo, a esposa do Dom Pedro morreu
ela deu à luz o seu filho, né? O filho homem, inclusive, Dom Fernando, e acabou morrendo. E ele, viúvo, tirou Inês de Castro do exílio para casar com ela. Aí foi o ultimato do Dom Afonso IV. Ele mandou assassinar, com a ajuda de alguns nobres, a Inês de Castro. Ela já tinha 4 filhos de Dom Pedro I. E Dom Pedro, claro, ficou arrasado, ficou contra o pai. Inclusive, Dom Pedro foi atrás dos assassinos de Inês de Castro depois. O Fernão Lopes conta na crônica que a raiva dele era tanta que quando ele pegou 2 dos assassinos, ele arrancou o coração de um pelo peito e o outro pelas costas. Tal era a fúria dele, né? Quando ele se tornou rei, a Inês de Castro já estava morta. Durante a coroação, ele obrigou toda a corte a beijar a mão da Inês de Castro morta, afirmando que ela era a esposa dele, mandou construir túmulos um ao lado do outro e tudo mais. Aí o Dom Pedro I ficou conhecido como o Justiceiro ou o Cruel, por conta da punição que ele deu para os assassinos da Inês de Castro. Por fim, nós temos no humanismo o teatro. O teatro medieval, ele se passava geralmente ali no pátio da igreja e tal. No humanismo, ele ganhou outros espaços. Era muito comum que as peças fossem representadas no palácio. O palácio mais importante de Portugal era o Paço Real. Daí, quem se apresentava era Gil Vicente, que é considerado o pai do teatro português. As peças dele eram apresentadas lá, né, para reis e rainhas e tudo mais. Tal era a importância da produção dele e tinha um apelo popular fortíssimo. Eram peças divertidas até, mesmo sendo obras ali do século XV, XVI, você consegue rir, consegue entender, são bem interessantes e bem feitas. Então, além desse apelo popular, ele usa personagens tipo, né? Personagens estereotipados, vamos dizer assim. Tem a alcoviteira, tem vários tipos que ele coloca ali nas suas obras. Inclusive, ele usa alegorias também. Os personagens andam com objetos que representam aquilo que eles são. Se tem um avarento, alguém que quer acumular dinheiro, né, que é apegado ao dinheiro, ele faz esse personagem andar com uma bolsinha cheia de moeda. Então tem essa preocupação com as alegorias e os símbolos também. As obras tinham um caráter fortemente moralizante. Havia, por exemplo, um personagem que era um padre que tinha uma amante, né? Então, a crítica que ele faz ali não é a igreja em si, até porque ele tinha formação católica, ele tinha formação religiosa. A crítica que ele faz é sempre ao indivíduo e não à instituição, diferente do que a gente vai ver com Gregório de Matos no Barroco mais adiante, tá? Então, a obra dele é dividida em 3 partes. As primeiras obras são os autos pastoris, mas ele se tornou famoso pelos autos de moralidade, que é o Alto da Alma e a Trilogia das Barcas, que é fantástica. A Trilogia das Barcas é composta pela Barca da Glória, a Barca do Purgatório e a que é mais interessante, a Barca do Inferno. E, por fim, ele produziu também farsas. Lembra que a gente falou disso no gênero dramático? O Alto é uma peça teatral com um teor religioso, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Alto da Compadecida, que é teatro também, depois se tornou filme no cinema. E as farsas são peças teatrais que têm a intenção de fazer uma crítica a algum tema social. Das farsas eu destaco aqui a farsa de Inês Pereira, que é uma mulher que busca o casamento como forma de ascensão social. Veja, a gente está falando do século XIV, né? E nós temos 14, 15. E nós temos a farsa do Velho da Horta, em que se critica um velho casado que está apaixonado por uma jovem virgem. O absurdo da situação. Coloco para vocês agora um trecho do Alto da Alma, que é aquela eterna disputa entre o bem e o mal, tá? A alma representa seres humanos, né? O anjo, claro, o bem, e o diabo, o mal. Então vem o anjo custódio com a alma e diz: alma humana formada de nenhuma coisa feita, muito preciosa, da morte separada e esmaltada naquela forja perfeita e gloriosa. A alma: anjo, que sois minha guarda, olhai por minha fraqueza terrenal, seja de toda parte resguardada, que não arda minha preciosa riqueza principal. Afasta-se o anjo, vem o diabo e diz à alma:
Tão depressa, delicada, alva pomba, para onde ides? Quem vos engana e vos leva tão cansada por esta estrada, que nem sequer sentis se sois humana? Gozai, gozai dos bens da terra, procurai por senhorios e haveres. O anjo: ó, andai, quem vos detém? Como vindes para a glória devagar? Ó meu Deus, ó sumo bem, já ninguém não se preza da vitória em se salvar. Ó, como virias pressurosa e desejosa, se visses quanto ganhais nesta jornada. Afasta-se o anjo e volta Satanás. Andais muito desautorizada, descalça, pobre, perdida. Em suma, não levais de vosso nada. Vesti ora este brial, metei o braço por aqui, agora esperai. Ó, como vem tão real, isso tal me parece bem a mim. Andai. Volta o anjo e diz à alma: que andais aqui fazendo? Faço o que vejo fazer pelo mundo. Ó alma, vos estás perdendo. O quanto caminhais avante, o mesmo andastes para trás e de lado. Tomastes depressa como guia o corsário Satanás, porque quereis. Aí nós vimos que a alma fica dividida, né? Entre a salvação que o anjo oferece, que ela, no momento ela não vê vantagem nisso, e a tentação do diabo, que são prazeres terrenos e passageiros, mas são imediatos. No final ela se dá bem. E aí nós temos a farsa do velho da horta. Coloquei um trecho aqui. Como eu havia falado, essa farsa ridiculariza, né, a paixão do velho por essa jovem. Então, a moça entra na horta e o velho diz: Senhora, benza-vos Deus. Deus vos mantenha, Senhor. Onde se criou tal flor? Eu diria que nos céus, mas no chão. Pois damas se acharão que não são vosso sapato. Ai, como isso é tão vão e como as lisonjas são de barato. Que buscais vós cá, donzela, senhora, meu coração? Vinha o nosso hortelão, por cheiros para a panela. E a isso vindes vós, meu paraíso, minha senhora, e não aí? Vistes vós, segundo isso, nem o velho não tem siso natural. Oh, meus olhinhos garridos, minha rosa, meu arminho, onde é vosso ratinho? Não tem os cheiros colhidos? Tão depressa vinde vós, minha condessa, meu amor, meu coração. Jesus, Jesus, que coisa é essa? E que prática tão avessa da razão? Falai, falai de outra maneira, mandai-me dar hortaliça. Grão fogo de amor me atiça, ó a minha alma verdadeira. E essa tosse? Amores de sobreposse serão os da vossa idade, o tempo vos tirou a posse. Mais amo que esse moço fosse com a metade. E qual será a desastrada que atende em vosso amor? Ó, minha alma e minha dor, quem vos tivesse furtada? Que prazer, quem vos isso ouvir dizer, cuidará que estáis vós vivo, ou que estáis para viver. Vivo não quero ser, mas cativo.